Só com carros oficiais, o governo gasta mais de 50 milhões de reais por ano. Isso mesmo com o rombo gigantesco nas contas públicas, esse é o gasto. Agora, o Ministério do Planejamento tem um plano para cortar essa mordomia. Vamos falar em Brasília, porque especialistas dizem que o corte deveria ser ainda maior, né? Tem carro oficial, tem verba de auxílio moradia, auxílio educação, auxílio paletó, isso em todos os poderes, para todo lado, né, Juliana? É muito grão, né, Chico? Coisas da ilha da fantasia. E os especialistas perguntam exatamente por que funcionários públicos graduados, ou não, têm direito a carro oficial com motorista, etc. e tal. O governo tenta reduzir a frota de carros oficiais, que hoje é de 850 carros. Em Brasília, eles estão por toda parte. Carros oficiais, aqueles com placa branca. Na esplanada tem aos montes. Só os ministérios têm 850 veículos para transportar autoridades e servidores, fora os carros das autarquias. Eles são para uso exclusivo em serviço. Mas é bem comum ver esses carros estacionados embaixo dos prédios ou nas garagens por horas seguidas, porque nem sempre tem gente precisando de transporte. E isso tem um custo alto. Além de comprar ou alugar carros, o governo tem que pagar salários dos motoristas, combustível, manutenção, às vezes precisa alugar garagem. Esse aqui é um dos modelos de carros reservados para autoridades. No governo federal, autoridade é muita gente. Não é só o presidente da República ou o ministro, não. Inclui secretário executivo, adjunto, secretário nacional de ministério, presidente, diretor de empresa pública, de autarquia, reitor de universidade. Só para fazer o transporte dessas autoridades, o Poder Executivo Federal gasta 54 milhões de reais por ano. Só com os carros oficiais para autoridades de Brasília, são 39 milhões de reais. E mais 15 milhões para autoridades do governo federal que atuam em outras cidades do país. Fora os carros comuns que atendem aos servidores em geral. Com um rombo gigantesco nas contas públicas, o governo agora se deu conta de que isso é um luxo dispensável e quer reduzir drasticamente o número de veículos oficiais. Uma proposta do Ministério do Planejamento está no Palácio do Planalto aguardando a assinatura do presidente. Determina que apenas o presidente da República, o vice, os ministros e comandantes das Forças Armadas tenham direito a carros oficiais. Os carros comuns, usados para transportar servidores em serviço, estão sendo substituídos por táxis. O governo fez uma experiência no ano passado e criou o TaxiGov. Economizou 3 milhões de reais. Uma empresa de táxis venceu a licitação oferecendo desconto de 14% em relação à tarifa convencional. Quando alguém precisa se deslocar, chama um dos táxis cadastrados. A expectativa é que o número de carros oficiais caia para menos de 50. A economia estimada com as duas medidas é de 101 milhões de reais por ano. É muito pouco se comparado aos 159 bilhões de reais de déficit previsto para este ano. Mas o governo diz que não é desprezível. Nesse momento, qualquer economia ela é bem-vinda e ela deve ser perseguida, independente da escala do impacto que ela tenha nas contas globais. Este modelo ele pode ser também adotado pelos outros poderes da União, pelos estados, pelos municípios. Este economista concorda. Diz que o governo já deveria ter feito esse corte de regalias antes e que ainda precisa fazer mais. Reduzir cartões corporativos, reembolsos, auxílios. O Estado chegou num tamanho que a gente brinca, tem um ditado que fala que o carrapato ficou maior do que o boi, né? Então, assim, não tem como. A sociedade não consegue mais sustentar tanta ineficiência do Estado, né? Um Estado tão gigantesco, tão anacrônico, que não consegue devolver o benefício social para a sociedade. E nesse plano aí, o governo não vai renovar os novos contratos de aluguel de carros e vai leiloar os carros mais velhos. Ana Paula, Chico. É o mínimo, né, Juliana? Não bastasse toda a corrupção, a roubalheira, ainda tem esse desperdício que é literalmente rasgar dinheiro público. E não é só em Brasília, né? Isso em todos os estados, municípios, as frotas se renovando, né? Com dinheiro seu, meu, seu, nosso, todos. São várias mordomias, né? Várias coisas que têm que ser cortadas.